Saudações a todos, vamos agora iniciar a aula de ultrassonografia do quadril. Meu nome é Renan Bastos Leite, eu tenho especialização em radiologia do sistema músculo-esquelético, trabalho nestes lugares listados acima e estou disponível para dúvidas e quaisquer outros questionamentos pelo meu e-mail, que é meu nome completo, @gmail.com. Como referências, eu continuo indicando os 2 livros que eu já indico normalmente. Além disso, eu indico também uma referência do Jornal de Ultrassonografia, que fala da anatomia e técnica da ultrassonografia do quadril. Com relação ao quadril normal, a avaliação do quadril normal, ela envolve uma ampla gama de frequências. É preciso realizar manobras dinâmicas para poder efetuar a avaliação completa do quadril, e algumas estruturas elas são possíveis de ser avaliadas pela ultrassonografia do quadril. O destaque aqui interessante que deve ser dado é que nem tudo, né, que é possível ser avaliado na ultrassonografia do quadril, especialmente as estruturas mais profundas. Então, a avaliação dos tendões isquiotibiais, a avaliação de um possível impacto isquiofemoral, a avaliação mais detalhada do lábio acetabular, e isso não é possível de ser feito pela ultrassonografia com uma qualidade semelhante à que a gente consegue fazer pela ressonância magnética. Entretanto, avaliar os contornos da cabeça femoral, avaliar parcialmente o lábio acetabular anterior, a cápsula, e se tem derrame articular ou não, tendão e busta do ilho-psoas, isso é possível de ser avaliado na região anterior. Os demais segmentos do lábio, de fato, têm avaliação prejudicada pela ultrassonografia. Então, ainda dentro do compartimento anterior, mais lateralmente, eu tenho a avaliação do tendão reto femoral, que está aqui, e o segmento mais proximal do trato iliotibial. Lembrando, o tendão reto femoral ele está presente, ele está inserido na espinha ilíaca anterior-inferior, e a parte proximal do trato iliotibial está inserido na espinha ilíaca antero-superior, mas ambos estão no compartimento anterior. Essa região ela é especialmente importante em crianças porque eu posso ter as avulsões no centro de ossificação. Em vez de romper o próprio tendão, eu posso ter um deslocamento da apófise, um deslocamento da placa de crescimento, consequentemente uma avulsão e não uma rotura propriamente dita. Em decúbito lateral, é possível avaliar talvez aquilo que seja o mais importante de ser avaliado pelos tendões, avaliação pela ultrassonografia do quadril, que é a avaliação dos tendões dos glúteos médio e glúteo mínimo. Então, a avaliação é feita com o paciente em decúbito lateral e eu vou procurar o trocânter maior do fêmur. Como é que eu faço essa pesquisa? Eu começo a percorrer com o transdutor na posição transversa, eu venho aqui da diáfise da diáfise proximal do fêmur, vou fazendo um trajeto ascendente. E o formato da cortical óssea, que tem um aspecto mais arredondado na ultrassonografia, passa a ter esse formato mais triangular. Então, esse formato mais triangular, ele indica que eu estou diante do trocânter maior do fêmur. Mais anteriormente, eu vou ter inserção do tendão glúteo mínimo, mais lateralmente do tendão glúteo médio, e assim eu consigo diferenciar para saber se eu tenho um acometimento semelhante dos glúteos ou se tem uma alteração mais marcante em um dos glúteos em comparação com o outro. Mais superficialmente aqui, passando, eu tenho o trato iliotibial, lembrando que aqui também é um sítio de atrito mecânico, tal qual eu comentei na aula de joelho, que havia também um outro sítio lá de atrito mecânico com o côndilo femoral lateral. Então, aqui eu tenho entre os tendões dos glúteos médio e mínimo e o trato iliotibial, eu tenho uma bursa, que é a bursa trocantérica. A bursa trocantérica, que é normal ela ter ou nada de líquido ou uma lâmina líquida. Entretanto, aqui eu tenho
uma quantidade líquido quando maior que isso, quando significativo, eu estou diante de uma bursite trocantérica. Então, a bursa trocantérica é uma estrutura que pode ser avaliada com muita precisão pela ultrassonografia. A avaliação da região posterior do quadril, ela é prejudicada na ultrassonografia devido à profundidade das estruturas que eu vou analisar. Então, como elas são muito profundas, eu não vou ter como, né, muitas vezes o transdutor ele não tem capacidade de chegar naquele nível de profundidade. Então, superficialmente, eu vou ter o tendão o ventre muscular, né, do glúteo máximo passando aqui. Eu posso avaliar o seu trofismo, enquanto que aqui eu vou ter a inserção dos isquiotibiais na tuberosidade isquiática. E a avaliação é feita nesse sítio. Eu coloco o paciente em decúbito ventral. Então, aqui eu tenho na tuberosidade isquiática a inserção dos tendões isquiotibiais, né, que são o semimembranoso e o semitendíneo, e superficialmente a ele passando o ventre muscular glúteo máximo. É possível avaliar? É, mas não com muita precisão, né, não muito pormenorizado. Com relação às lesões do quadril, talvez a gente vai ter três coisas mais importantes aqui, né, que é o derrame articular no quadril, que é a tendinopatia dos glúteos e que é a bursite trocantérica. Basicamente, é onde o ultrassom sai melhor, é na avaliação dessas três alterações. Então aqui, ó, perceba que eu tenho a avaliação do compartimento anterior do quadril. Aqui eu tenho a cabeça femoral, né, de uma criança, porque eu ainda tenho placa fisária. Então não confundir isso com fratura. Aqui eu tenho cartilagem, também não confundir a cartilagem com líquido. Você vê que a ecogenicidade aqui é um pouco diferente da do líquido. Entretanto, no espaço articular eu tenho uma quantidade significativa de líquido que percorre toda essa espessura. Esse derrame ele é significativo e tem que ser mensurado. Pode ou não vir acompanhado de espessamento sinovial. Isso é uma avaliação que pode ser feita também. Em ambulatórios, uma avaliação comum que é feita, especialmente quando há muito encaminhamento por parte do reumatologista, é a avaliação, a pesquisa de sinovite em pacientes, por exemplo, com artrite reumatoide juvenil, né? A pesquisa de sinovite aqui é muito importante. E a gente considera que há, né, um derrame, ou melhor, uma sinovite significativa quando eu tenho uma cápsula com uma espessura acima de 8 milímetros ou eu tenho uma diferença acima de 2 milímetros, né? Uma diferença entre esses dois segmentos, né? O B e o C. Então, quando eu tenho isso, quando eu tenho um aumento da espessura da cápsula, isso é um sinal de sinovite. Você vê que aqui eu tenho não só um aumento de espessura da cápsula, como a presença de derrame articular. Então, esse paciente ele tem um derrame articular com espessamento sinovial. Se ele for um paciente com clínica de artrite reumatoide juvenil, isso aqui é um achado positivo. Aqui eu não tenho líquido, perceba, né? Eu só tenho as paredes capsulares colabadas, portanto, aqui é o paciente sem queixa, sem líquido, sem sinovite, e aqui um paciente com queixa, com líquido, com derrame, com espessamento capsular. Lesão do lábio anterior. Quem viu a aula de joelho vai lembrar que eu falava dos meniscos, e eu dizia que a lesão dos meniscos só era vista se ela tivesse acompanhada de um cisto parameniscal. Quem viu a aula de ombro lembra que eu falei também que a lesão do lábio glenoidal posterior ela era mais bem vista caso eu tivesse um cisto paralabral. Aqui é a mesma coisa. Então, quando eu tenho uma lesão do lábio acompanhada de um cisto paralabral, isso vai facilitar o meu diagnóstico. Só a rotura sem cisto pode passar despercebido e ficar só para a ressonância magnética. Mas a presença de cisto é um sinal sentinela, é um sinal satélite de que há algum tipo de rotura no lábio acetabular. Uma outra alteração que pode haver é a tendinopatia do trato iliotibial. Então perceba, aqui eu tenho o trato iliotibial, aqui eu tenho a espinha ilíaca antero-superior. Perceba como eu tenho uma heterogeneidade, uma hipoecogenicidade, uma obliteração da gordura circunjacente, indicando que eu tenho uma tendinopatia proximal do trato iliotibial. Aqui eu tenho alterações semelhantes, ó, eu tenho, né, na sua origem na espinha ilíaca, uma alteração das características habituais do trato iliotibial.
E perceba que aqui eu tenho uma estrutura linear. Né? O que seria essa estrutura linear? Seria uma agulha em um paciente que provavelmente está fazendo um procedimento intervencionista de injeção de corticoide ou algo assemelhado para melhorar a dor em relação a essa alteração. Então, é uma alteração que pode cursar com dor, e uma das condutas é essa, é você, guiado por ultrassom, fazer injeção de medicamentos diretamente no ponto para reduzir a dor desse paciente. Outro lugar que pode haver tendinopatia no compartimento anterior é o tendão reto femoral. Então aqui eu tenho a espinha ilíaca anterior-inferior. Perceba que eu tenho uma alteração marcante aqui das características habituais do reto femoral. Então o reto femoral ele tem essa espessura aqui, ele tem essa espessura e ele tem entesófitos, heterogeneidade, aqui uma área de hipercogenicidade, ele tem uma tendinopatia na sua inserção na espinha ilíaca antero-inferior. As lesões avulsivas, como eu comentei, elas podem acontecer, elas são mais frequentes em crianças que têm uma fragilidade natural da apófise. Entretanto, nos adultos também é possível acontecer lesões do tipo avulsão. Então, como eu identifico essa lesão? Então, aqui perceba que eu tenho um fragmento ósseo, né, aqui eu estou diante da espinha ilíaca antero-inferior, e eu tenho um fragmento ósseo e eu tenho o tendão reto femoral que está aqui inserido no fragmento ósseo. Então, isso me indica que aqui não aconteceu uma rotura completa do tendão, e sim uma avulsão óssea com o tendão inserido no fragmento ósseo avulsionado. Uma coisa interessante de se destacar é que o tratamento, a recuperação desse tipo de caso acaba sendo melhor do que a recuperação do paciente que tem uma rotura completa do tendão. Por quê? Porque a consolidação óssea ela é melhor do que a recuperação do tendão do tipo recuperação fibrosa. Então, o tendão ele fica mais frágil, o osso ele fica mais próximo daquilo que era antes. Então, a recuperação nesses casos de avulsão, quando bem feita, acaba sendo melhor do que a recuperação quando eu tenho uma rotura completa. Uma outra alteração que pode acontecer, né, e uma avaliação que a gente pode fazer na ultrassonografia do quadril, é a avaliação das possíveis lesões dos adutores. Então aqui eu tenho os adutores se inserindo na sínfise púbica, né? Então isso aqui é a sínfise púbica, aqui tem pubis, ó, pubis. E eu tenho a inserção dos adutores, adutor longo, adutor breve, adutor magno. Eles praticamente não têm tendão, a inserção deles é quase que muscular na sínfise púbica. Então aqui dificilmente a gente vai falar em tendinopatia dos adutores, isso não tem como ser dito. O que a gente pode falar é quando eu tenho uma rotura desses adutores. Então perceba, ó, compare o que eu tenho desse lado com o que eu tenho desse lado. Você vê que eu tenho uma importante heterogeneidade na inserção dos adutores no pubis, enquanto que aqui o aspecto ele, né, é habitual. A inserção normal tem esse aspecto, praticamente os sem tendão se inserindo no pubis. Perceba também a alteração da ecogenicidade desses ventres musculares no lado sintomático, em comparação àquilo que eu observo no lado assintomático. Então perceba que eu tenho uma hiperecogenicidade dos ventres musculares do lado sintomático, indicando que eu tenho uma alteração, provavelmente do tipo rotura, que levou a uma hipotrofia, né, uma lipossubstituição desses ventres musculares. Então a comparação com o lado contralateral nessa situação, assim como ao longo de toda a avaliação musculoesquelética, pode ser útil. Então aqui ele mostra o ressalto do quadril. Então o snapping hip, ressalto do quadril, é uma alteração que pode ser vista pela ultrassonografia, e a grande ferramenta aqui, a grande vantagem da espinha ilíaca, a grande vantagem da ultrassonografia em relação à ressonância magnética é o fato de eu poder realizar manobras dinâmicas. Então perceba, né, que ele aponta aqui, ele mostra, ó, aqui seria, né, a espinha ilíaca antero-inferior, e perceba a alteração do posicionamento aqui na seta do tendão em relação à espinha ilíaca antero-inferior. Então perceba que ele houve um deslocamento à medida que eu realizo as manobras dinâmicas, né? Então no caso esse aqui é o tendão ilíaco, e ele tem uma mudança de posicionamento com as manobras dinâmicas. Então, isso pode ser visto pela ultrassonografia, embora de fato seja um diagnóstico complicado de ser feito pela ultrassonografia também.
É um diagnóstico que necessita muito de correlação clínica e de realização de manobras dinâmicas efetivas. Uma outra alteração que pode estar presente, talvez seja a mais marcante do ilho-psoas, é a bursite do ilho-psoas. Então aqui eu tenho uma grande distensão líquida, envolvendo quem? Envolvendo o tendão do ilho-psoas. Então ele tem líquido aqui e tem líquido aqui, ou seja, ele envolve o tendão do ilho-psoas na sua inserção lá na sua inserção no trocânter menor do fêmur. Então, nesse caso, eu tenho uma bursite do ilho-psoas. Se for muito pequena, talvez passe despercebida pela ultrassonografia, mas se for maior, mais acentuada, ela pode ser identificada pela ultrassonografia. Uma outra alteração que não faz parte rigorosamente da avaliação musculoesquelética, mas que eu recomendo o aprofundamento da prática desse método, é a pesquisa de hérnia. Por quê? Muitas vezes o que o paciente tem, ele tem uma queixa de dor no quadril, entretanto o que ele tem de fato é hérnia inguinal. Então eu preciso identificar caso, principalmente eu esteja diante de um paciente com queixa e exame normal, porque a queixa dele pode ser identificada como hérnia. Então aqui eu tenho o conteúdo herniado, ultrapassando o limite, esse aqui seria a espessura do saco herniário. Né? Aqui nessa imagem fica complicado para quem não tem tanta familiaridade entender que se trata de uma hérnia, mas com a realização de manobras dinâmicas, você pede o paciente fazer manobra de valsalva para ele relaxar, você vai conseguir perceber, principalmente se for uma hérnia não complicada, a movimentação desse conteúdo herniado ao longo do canal inguinal. Então, com isso, essa movimentação ela pode ser vista pela ultrassonografia. E como o professor Zanforlin do Cetros fala, a avaliação de hérnia inguinal é uma avaliação de um voo operado por aparelhos. Então, muitas vezes você não vê precisamente o conteúdo, você só consegue perceber a movimentação e é com essa movimentação que você vai dar o diagnóstico. Então, ele faz essa comparação feliz que semelhante a um voo operado por aparelhos, que ele pousa sem enxergar nada, a gente consegue dar o diagnóstico sem enxergar detalhadamente o que está ali. Aqui só mostrando mais alguns elementos de avaliação. Então aqui seria a avaliação lateral do quadril, né? Então aqui eu tenho o trocânter maior do fêmur, eu tenho as facetas anterior e lateral, na faceta anterior se insere o glúteo mínimo, na faceta lateral se insere o glúteo médio, e o grande trocânter tem esse aspecto de casa. Então, ao contrário da diáfise femoral, que vai ter um aspecto mais arredondado, quando eu adquiro esse aspecto de casa na cortical óssea com a avaliação do transdutor, eu confirmo estar diante do trocânter maior do fêmur. Então, síndrome trocantérica, aqui eu tenho um caso clássico de bursite trocantérica, aqui eu tenho osso em formato de casa, portanto, trocânter maior. Anterior, glúteo mínimo, lateral, glúteo médio. Superficialmente a eles, bursa trocantérica, com uma quantidade significativa de líquido. Esse líquido, então, ele é bursite trocantérica e aqui ele está sendo tratado. Provavelmente está injetando alguma medicação, alguma coisa do tipo, para tratar essa bursite trocantérica que causa dor. Aqui uma outra situação de síndrome trocantérica em que eu tenho tendinopatia dos glúteos médio e mínimo. Então aqui eu tenho o trocânter maior, as facetas anterior e lateral, aqui seria a faceta mais posterior. Aqui eu tenho o glúteo mínimo, aqui eu tenho o glúteo médio e percebo o aspecto de imagem ultrassonográfica desses glúteos mínimo e médio. Perceba como eles estão espessados, heterogêneos, com um padrão predominantemente hipoecogênico. Aqui é possível perceber, inclusive, nesse outro caso, que eu tenho uma rotura parcial na transição entre esses tendões. Você vê que eu tenho uma área com uma ecogenicidade líquida. Você percebe nessa região que eu tenho umas irregularidades na cortical óssea, indicando que provavelmente eu tenho alterações secundárias à tração crônica, eu tenho pequenos entesófitos. E aqui eu tenho, ele está mostrando o que aqui? Ele está mostrando que eu tenho uma alteração aqui que se assemelha à tendinopatia calcária e pode ser esse o caso. Então você vê que a síndrome trocantérica ela pode se dar de diferentes maneiras, pode se apresentar como bursite trocantérica, como tendinopatia,
Lembrar que a tendinopatia pode ou não vir acompanhada de roturas. Lembrar que pode ou não vir acompanhado de entesófitos. Lembrar que pode ou não vir acompanhado de tendinopatia calcária. Lesão de Morel-Lavallée. Para quem vai fazer exame na urgência, é mandatório conhecer esse tipo de alteração. Então, aqui é uma alteração do tipo desenluvamento por um mecanismo de cisalhamento. O que acontece? Eu tenho o músculo e tenho a fáscia. Vai acontecer um descolamento do músculo em relação à fáscia, criando um espaço que era virtual e passa a ser real, e esse espaço então passa a ser preenchido por sangue. Então eu vou ter um hematoma, eu vou ter uma coleção crescendo através dessa lesão de desenluvamento, de cisalhamento, né? Então aqui eu tenho um grande hematoma formado justamente nesse intervalo entre a fáscia e o ventre muscular. Você vê que inclusive tem uns pequenos coágulos aqui no interior. Então isso corresponde à lesão por cisalhamento. Então aqui eu tenho um hematoma semelhante, mostrado aqui, e essa alteração ela é chamada de lesão de Morel-Lavallée. O local típico dessa alteração é onde a tomografia está indicando, é na região lateral da coxa proximal. Então procura nessa região que você vai ter lesão de Morel-Lavallée, você vai encontrar ao longo da trajetória algum tipo de lesão desse sentido. Esse diagnóstico ele é importante porque muitas vezes o hematoma ele é muito grande e precisa ter uma conduta mais intervencionista. Quando é pequeno, não, o curso é autolimitado. E lembrar que ele não está restrito a esse sítio, esse é o sítio mais comum. Mas lesões do tipo Morel-Lavallée, ou seja, lesões do tipo cisalhamento, do tipo desenluvamento, podem estar presentes no joelho, podem estar presentes na perna, em menor grau. Para encerrar, eu vou falar um pouco de quadril pediátrico, que é um tema mais específico, mas que pode acontecer de, na prática, aparecer algum caso de avaliação de displasia, e é importante você ter noção dos conhecimentos e de como faz a avaliação do quadril pediátrico, caso necessário, é uma informação relevante. Quadril pediátrico, talvez a avaliação dele ultrassonográfica seja até mais relevante do que a avaliação do adulto. O adulto tem a ressonância. Na criança, o ultrassom vai conseguir dar um diagnóstico preciso, rápido, eu vou conseguir intervir com qualidade, evitando que ele tenha sequelas mais adiante. Então, toda criança, todo bebê vai fazer ultrassom do quadril? Não. Tem indicações. Alguns grupos, por diferentes motivos, vão fazer ultrassonografia do quadril. Sejam aqueles que têm exame físico alterado, duvidoso, então tem estalo, tem Barlow e Ortolani, né? Alteração no movimento. História familiar, displasia. Se ele se ele tem alterações neuromusculares, se ele teve história de oligodrâmio, que já o oligodrâmio vai dar uma tendência a luxar esse quadril, porque não vai ter líquido protegendo esse bebê, e dentre outros. Ou seja, existem motivos claros pelos quais a criança vai fazer ultrassom do quadril. Então, o ultrassom do quadril, ele é feito de maneira seriada, né? Como assim? Então, por exemplo, o paciente tem fator de risco, mas tem exame físico normal, ele faz um primeiro ultrassom de 4 a 6 semanas e depois faz apenas um controle. Se ele tem alteração do exame físico, ele já vai fazer ultrassom com maior frequência. Para monitorizar o tratamento, ultrassom até 4 a 5 meses, depois raio-x. Por que isso? A partir dos 5, 6 meses, a epífise passa a ossificar. Portanto, eu consigo identificar a epífise do fêmur, a partir dos 6 meses, através da radiografia. Então, nesse caso, eu não tenho mais necessidade de fazer o acompanhamento pelo ultrassom. O ultrassom ele tem validade até 6 meses. Existem diferentes avaliações. Então, a avaliação mais comum que a gente faz do quadril é a avaliação estática através do método de Graf, né, com a mensuração dos ângulos alfa e beta. Mas existe também a avaliação dinâmica, né, que é através do HARC, mas essa não é tão feita. Então, como é que é o posicionamento normal dessa criança? A criança ela pode fazer esse exame dessa maneira aqui, né, com o quadril fletido, o joelho fletido, ela pode, né, ficar um pouco de lado, o transdutor vai ficar na posição vertical, lateral à cabeça femoral. Então perceba que vai formar essa imagem. Imagine essa imagem, né? Você vai girar sua cabeça para a esquerda
e vai conseguir perceber que essa imagem nada mais é do que uma imagem semelhante à radiografia em pé. Então, o que é que eu tenho aqui? Então, aqui eu vou ter, né, aqui no número 4, o osso ilíaco, aqui a cabeça femoral, que é só cartilagem, aqui eu vou ter o trocânter maior, que é só cartilagem, aqui eu vou ter, né, a junção condroóssea femoral, o lábio ele vai estar presente no número 7, que está aqui, lábio acetabular, e são as estruturas mais relevantes que eu vou ter que mensurar. Então, lembrar, um exame bem feito, esse osso ilíaco ele vai estar completamente na posição horizontal, né? É uma regra importante. Exame bem feito vai permitir vai permitir a identificação desse contorno ósseo posterior, né, que é parte do isquio, né? Então, eu vou ter que incluir todas essas estruturas na minha imagem para indicar tratar-se de um exame bem feito. Essa é a imagem correta. A partir dela que eu vou conseguir calcular os ângulos alfa e beta. Aqui ele tem uma ilustração mostrando a mesma coisa. Então, aqui eu tenho, ó, na horizontal o osso ilíaco, aqui mais próximo do transdutor o lábio acetabular, cabeça femoral e trocânter maior como cartilagem, aqui um pouco de osso, né, parte do isquio, aqui a cápsula passando anteriormente, aqui eu vou ter junção condroóssea, e é com isso que eu vou conseguir calcular meus ângulos. Então tá aqui os ângulos. Então aqui, ó, o ângulo alfa, ele é calculado quando eu traço uma linha horizontal através do osso ilíaco, que está aqui, né? E traço uma segunda linha através do teto acetabular, teto ósseo, aqui. Então aqui eu consigo identificar o ângulo alfa. Esse cálculo é feito automaticamente nos aparelhos. Já o ângulo beta é feito traçando uma linha aqui no osso ilíaco e a segunda linha é traçada junto ao lábio acetabular aqui. Por isso que é importante incluir essas estruturas todas, ó. Então a cartilagem trirradiada está aqui, o osso ilíaco está aqui, a cabeça femoral está aqui, mais aqui está o trocânter maior, aqui a cápsula. Então está todo mundo aqui. Com isso eu consigo calcular esse ângulo que é o alfa e esse ângulo que é o beta. Quais são os ângulos normais? Existem tabelas que vão me indicar quais são os ângulos alfa e beta normais. Então, lembrar que até 3 meses de idade eu posso ter o que a gente chama de quadril imaturo fisiológico, ou seja, ele não ter os ângulos ditos normais, mas ele está numa faixa em que ele pode ser normal. Nesse caso, eu vou fazer então acompanhamento e a tendência é ele vir para cá. Tá? Então, a gente chama de quadril fisiologicamente imaturo. Perceba que, né, isso aqui é interessante, o ângulo alfa, quanto mais patológico, né, porque aqui eu estou caminhando de normal para patológico. Então, quanto mais patológico, menor o ângulo alfa, maior o ângulo beta. Vamos entender o que isso significa. Se esse ângulo alfa está diminuindo, o que é que significa? Né? Se ele está virando isso, significa que a cabeça femoral está vindo nessa direção. Né? A cabeça femoral está vindo próximo do transdutor, portanto, esse ângulo alfa está diminuindo. Significa o quê? Que o teto acetabular, em vez de estar mais horizontalizado como está aqui, ele está assumindo uma posição mais verticalizada. Semelhante àquilo que a gente vê na radiografia. Então, acetábulo raso e verticalizado é um acetábulo típico de displasia. Então, uma redução do ângulo alfa indica uma verticalização do teto acetabular, indicando que essa cabeça femoral está tendo tendência à subluxação lateral da cabeça femoral. Já o ângulo beta ele vai aumentar quanto mais patológico for esse quadril. Então, se ele está aumentando, o que está acontecendo? O lábio acetabular ele está ficando mais horizontalizado, porque a cabeça femoral está, né, tendo esse caminho mais lateral e superior. Né? Lembrando que isso aqui está deitado, ou seja, o que vai se aproximando do transdutor significa dizer que vai lateralizando. Então é isso. Qual é o normal? O normal é mais de 50% da cabeça femoral está dentro, né, tá para dentro, ou seja, abaixo dessa linha. Então compara essa espessura aqui com essa espessura aqui. Claramente eu tenho uma espessura maior aqui, é uma cabeça normal. Com, né, o aumento
com a redução do ângulo alfa e o aumento do ângulo beta, com, né, a piora da displasia, essa cabeça ela vai indo para fora, vai subluxando. Então é possível perceber, se você sempre procurar fazer a analogia com a radiografia, especialmente quem tem familiaridade com a radiografia, vai conseguir pegar mais fácil o que acontece quando eu tenho uma displasia. Muitas vezes você vai conseguir dar o diagnóstico da displasia antes mesmo de calcular o ângulo. Você já vai conseguir perceber que tem alguma coisa alterada só no visual. Então perceba, aqui eu tenho os 4 casos. Aqui eu tenho um caso normal, um ângulo alfa acima de 60. Então perceba que eu tenho o ilíaco, teto acetabular, lábio e mais de 50% da cabeça femoral está para dentro. Está tudo normal aqui. Vamos caminhar do 1 para o 4. Vamos ver o que vai acontecer. Compara esse teto acetabular com esse. O que está acontecendo? O teto acetabular está verticalizando, sinal de displasia. O que está acontecendo com o lábio? Você vê que ele estava assim, aí ele passou assim, ele passou assim, ele passou assim. Você vê que ele está horizontalizando. Por quê? Olha para a cabeça femoral, né? Aqui ela já está quase que meio a meio, aqui ela já está mais para fora do que para dentro, aqui ela está quase toda para fora. Então a cabeça femoral está lateralizando, está subluxando lateralmente. O teto acetabular está verticalizando. O lábio acetabular está ficando mais horizontal. A cabeça femoral está com menos de 50% dentro do compartimento acetabular. Então, com isso, o ângulo alfa ele vai diminuindo, o beta vai aumentando, a displasia piorando. Olha o tipo 2, então o ângulo alfa já diminuiu. Tipo 3, mesma coisa, ângulo alfa diminuiu. E tipo 4 é onde eu tenho o menor ângulo alfa, né, que é a posição do teto cartilaginoso. Ou seja, aqui eu já tenho uma luxação quase que completa da cabeça femoral em relação ao acetábulo. Olha essa situação aqui, mostrando tipos 3 e tipo 4. Então, compare. Que, se atenha, né, perceba que está ao contrário, né, a imagem está oposta àquilo que a gente está acostumado. Então, o ilíaco está para cá, aqui é o teto acetabular e aqui seria o lábio. Traça a linha. Você vê que a cabeça femoral está quase toda para fora em relação à linha do ilíaco. Então, eu tenho uma luxação da cabeça femoral, displasia. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho, né, um teto acetabular praticamente verticalizado, uma cabeça femoral luxada, que se a gente traçar a linha do ilíaco, não tem nada de cabeça femoral dentro, está tudo para fora. Então aqui é uma luxação da cabeça femoral. Então esses diagnósticos não podem passar, porque o paciente vai ter sequela se ninguém diagnosticar. Tem que usar o colete Pavlik quanto antes. Cobertura da cabeça femoral. Então o normal, eu uso 50% como referência, mas o normal é 58%. Acima de 58% é normal. Então, nesse caso, é uma situação normal. A linha do ilíaco, se você comparar essa espessura com essa, você vai ver que mais de 58% da cabeça femoral está para dentro do acetábulo. Então, nesse caso, é um percentual normal. O que é que acontece? Quando a criança tem displasia, ela vai usar isso aqui, o colete Pavlik. Quem é ortopedista sabe mais do que eu. Então, a função do colete qual é? É manter a cabeça femoral dentro do compartimento acetabular, dessa forma estimulando o desenvolvimento adequado do acetábulo e, consequentemente, propiciando um desenvolvimento do quadril adequado. Porque o que acontece? O acetábulo ele só se desenvolve por causa da cabeça femoral. Se não tiver uma cabeça femoral com posicionamento correto no acetábulo, não vai acontecer um desenvolvimento adequado e o paciente vai ter sequela. Então, quando o paciente tem colete Pavlik, a criancinha vai voltar para fazer ultrassom. E o que é que o médico quer saber? Se a cabeça femoral está dentro do compartimento acetabular. Ou seja, a posição que o colete deve colocar a cabeça. Eu devo retirar esse colete? Eu devo realizar manobras dinâmicas nessa criança? Não. Porque se eu já coloquei essa cabeça para dentro, há o risco, uma vez eu tirando o colete, uma vez eu fazendo manobra dinâmica, há o risco de eu luxar essa cabeça femoral de novo. E é o que eu não quero. Então, nesse caso, o que a gente faz? A única coisa que a gente vai avaliar aqui é... se a cabeça femoral está dentro ou não. Então, aqui ele compara duas situações. Uma em que a cabeça femoral está dentro, ó, mais de 58% para dentro.
E aqui não está tão bom, mas perceba que a cabeça femoral está mais para fora do que para dentro. Então aqui é uma situação que não está legal. Então é isso que ele quer saber. Então é uma avaliação mais direcionada. Cabeça femoral está dentro, o colete está funcionando. A cabeça femoral não está dentro, o colete não está executando o papel que ele foi destinado. E aqui um algoritmo que ele mostra a sequência, né, isso aqui o pediatra sabe mais que nós, com relação à frequência de realização do exame de ultrassonografia. Então, né, lembrar que a criança tem que ter fator de risco, né, não é toda criança que vai fazer ultrassonografia do quadril para avaliar a displasia. Se tiver alteração, vai ter que repetir, né, e dependendo das alterações, a conduta ela vai, né, seguindo até que o segmento, depois dos 6 meses, vai ser através da radiografia, porque eu já tenho ossificação da epífise. Olha um caso aqui, né? Então aqui eu tenho um quadril 1A, então perceba, ó, ângulo alfa 61, acima de 60, normal. Você vê que a cabeça femoral, ela está mais para dentro, né, do acetábulo do que para fora. Então tá tudo ok. Posicionamento perfeito. Vamos identificar osso ilíaco, teto acetabular, cartilagem trirradiada, transição, né, aquela parte óssea, né, da diáfise femoral, cabeça femoral, cartilagem, trocante maior, cartilagem, lábio aqui, né, lábio acetabular e aqui a cápsula. Tá todo mundo na imagem, é essa a imagem que eu tenho que tentar realizar. Olha um caso de tipo 3, aqui olha, o ângulo aqui já foi, né, o índice de cobertura está em 24%, normal é 58%, então está todo errado. Quando eu traço a linha do ilíaco, você vê que tem mais cabeça para fora do que para dentro. Aqui está quase todo para fora, então caso 3 para 4 mesmo. Você calcula os ângulos aqui, você vai ver, né, que o ângulo beta vai estar aumentando, o ângulo alfa vai estar bem pequenininho. Aqui mostrando, né, um caso também de luxação importante. E aqui é uma imagem que eu quero que vocês fiquem na cabeça para vocês entenderem o que, é que vocês estão vendo, né? Então, a imagem da ultrassonografia é essa imagem da radiografia deitada, né? Então, por isso que o osso ilíaco fica na horizontal, por isso que a cabeça femoral e o trocante maior ficam como cartilagem, por isso que eu consigo ver mais ou menos nessa região o teto, ou melhor, o lábio acetabular, aqui a cartilagem trirradiada, aqui embaixo um pedaço, né, do isquio, que a gente consegue ver também. A gente consegue ver a transição aqui com a parte óssea da diáfise. Então lembrar, ó, então a imagem que a gente vê é essa daqui deitada. E aqui, ó, eu coloquei aquela imagem da ultrassonografia em pé. Então você vê que é isso, ó, osso ilíaco, teto acetabular, cabeça femoral, trocante maior, aqui a parte óssea da diáfise, o lábio vai estar por aqui, cartilagem trirradiada nessa região, aqui o isquio. Então é essa imagem que eu vou procurar fazer sempre. Aí eu traço o osso ilíaco para ver se tem cabeça mais para fora do que para dentro, está mais para dentro, o aspecto aparentemente normal. E aqui mostrando, ó, fazendo as analogias, né? Então, o ângulo o ângulo do acetábulo, do teto acetabular, ele é o complemento do ângulo alfa, né? Se você perceber, ele é o complemento, um é o complemento do outro. A soma vai dar 90 graus, né? E aqui mostrando por que um é complemento do outro, ó. Então é isso, quadril pediátrico, confesso, é um assunto árido, requer muita prática, mas é interessante e dá muita diferença na vida da criança. Quanto ao quadril adulto, as alterações são aquelas que eu citei. Muito dificilmente vai aparecer alguma coisa diferente do que está nessa aula. O quadril, ele é um exame preciso e cujas patologias que a gente consegue ver no ultrassom são bem específicas. Agradeço a todos, muito obrigado, até a próxima.